Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor nosso Deus estejam nos nossos corações. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Mateus, no capítulo 14. Faremos a leitura dos versículos 22 a 33. Mateus, capítulo 14, versículos 22 ao 33. A palavra do Senhor que diz: Logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Vamos orar, queridos. Senhor, aqui estamos em Tua presença, em Tua casa. E nós já temos louvado o Seu nome, Senhor. Já temos reconhecido a Tua bondade, grandeza, misericórdia, graça em nosso meio. Nós já temos, Senhor, confessado nossos pecados. Já temos, Senhor, na comunhão dos santos, estado em Tua presença. Mas ainda nos é necessário ouvirmos a Tua voz, mercê da Tua palavra lida e que há de ser proclamada, Senhor. Eu te peço, fala ao nosso coração, Senhor. Fala, Senhor, na instrumentalidade do pregador. Fala-nos, Senhor, por meio de cada palavra a ser ministrada que venha direto de Ti. E que o nosso coração seja propício a ouvir e a guardar e também a aplicar a Tua palavra. Faz assim, Senhor, em nossa vida nesta noite. Eis a nossa oração sincera no nome de Jesus. Amém. Queridos, o título do sermão desta noite é Vivendo e Crescendo na Fé. Vivendo e crescendo na fé. Quem nunca parou para pensar como seria a sua vida hoje se você não tivesse cometido certos erros no passado? Se no lugar de determinadas decisões você tivesse tomado outras decisões? Como seria? Quem nunca pensou sobre isto? Mas a vida humana é repleta de erros e de acertos. Mas o que são os erros humanos? Comte Sponville vai dizer que o erro é uma ideia falsa que acreditamos verdadeira. Já Santo Agostinho disse que o erro consiste em julgar e acatar como supremo o que de per si é ínfimo, e é também afastar-se da ordem estabelecida por Deus, apesar de iludir-se achando que a conserva intacta. Isso é um erro. Verdade, precisamos dizer que todos os seres humanos erram. Os erros nem sempre são decorrentes de circunstâncias das quais temos o controle. Não. A vida humana não se estriba no processo que dependa da perfeição humana. Não. A vida é construída por um conjunto de acertos e de erros que os seres humanos realizam. E sobre esse assunto, por exemplo, Salomão falou em Eclesiastes, no capítulo 3, nos versículos de 1 a 8, quando disse: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de construir.
tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. E a vida humana é exatamente assim, entre altos e baixos. E a fé cristã, queridos, nos prepara para enfrentarmos a vida como ela é, com suas elevações e com suas depressões, com seus erros e com seus acertos. E ninguém acerta o tempo todo, ao passo que também ninguém erra o tempo todo. E é por meio de erros e de acertos que nós crescemos na vida e na fé. No texto de hoje, queridos irmãos, aprenderemos como Jesus preparou seus discípulos para enfrentarem os reveses da vida, ensinando-os a guardar os princípios e valores do reino de Deus. E para isto, nós apresentaremos 3 argumentos. Primeiro argumento: Jesus nos desafia a enfrentarmos a vida com base naquilo que Ele já nos ensinou. Vou repetir. Jesus nos desafia a enfrentarmos a vida com base naquilo que Ele nos ensinou. Eu gostaria, queridos irmãos, de fazer uma breve comparação de 2 textos nesta noite. Um texto já lido, com o texto de Mateus, no capítulo 8, versículos 23 a 27. Por favor, abra a sua Bíblia. Capítulo 8 de Mateus, versículos 23 a 27. Nesse texto, Jesus acalma uma tempestade, vejamos. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-los, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. E fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Percebam, queridos, que em Mateus 8, 23 ao 27, Jesus está acalmando uma tempestade. E no outro texto de Mateus 14, não há tempestade. Qual era o lugar? Em Mateus 8, 23, o Mar da Galileia. E onde Jesus estava no início da narrativa? Dentro do barco com seus discípulos. Já no texto de Mateus 14, 23 a 27, Jesus está onde? Fora do barco. O lugar é o mesmo, é o Mar da Galileia, mas Jesus não estava dentro do barco com os discípulos. A Bíblia diz logo a seguir: compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Onde Jesus ficou? Em terra. E a Bíblia diz ainda: e despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a noite, lá estava ele, só. Jesus estava sozinho no monte, e os discípulos estavam no mar, enfrentando o mar. O mar não estava como no primeiro texto, tumultuoso, em tempestade, mas também não estava fraco, também não estava dócil, digamos assim. O fato é, queridos, que os discípulos navegavam sozinhos. Chega a hora que nós também precisamos navegar sozinhos. Chega a hora que a vida segue. E o Senhor nos ensina a caminharmos sós. Chega a hora que nós não temos a mesma pessoa que nos ensejou nos primeiros dias da nossa fé. Chega a hora que nós já não temos mais os nossos pais ao nosso lado. Chega a hora que estamos sozinhos, mas temos a certeza de que se o Senhor tem nos impelido a caminhar, é porque estamos preparados para caminhar. Querido, o ser humano é, dentre todos os seres vivos, os que por mais tempo dependem dos pais. E o esforço dos pais é para preparar bem seus filhos para a vida. E assim um pai e uma mãe, quando bem prepara seus filhos para a vida e os vê alçarem seus voos, ficam satisfeitos porque fizeram bem feito suas tarefas. E o esforço de Jesus aqui, queridos,
era preparar seus discípulos para os desafios da vida do mar, para os desafios que estavam por vir. Perceba que muito se passou de Mateus capítulo 8 até Mateus capítulo 14, são 6 capítulos de aulas teóricas e práticas na academia do bom mestre Jesus de Nazaré. E por isso Jesus agora entende que seus discípulos já têm condições de entrarem no barco sozinhos e atravessar o mar da Galileia, estavam prontos, porque já haviam vivido a experiência, já haviam provado do poder daquele que dá a ordem até aos ventos e o mar, e lhe obedecem. Os discípulos estavam prontos. Será que Jesus estava errado em sua avaliação? Será que Jesus errou? Mas é claro que não. Os discípulos já estavam prontos, sim, para a travessia. E ainda que insistem para não ir, para permanecer com Jesus, Jesus os impele e eles vão sozinhos. O verbo compelir nos traz a informação de que Cristo insistiu para que embarcassem e atravessassem sozinhos, repito. Penso que talvez alguns deles perguntaram para Jesus, mas, Senhor Jesus, nós vamos embarcar sozinhos, nós vamos atravessar sozinhos esse mar. Senhor Jesus, será que não nos sobrevirá outra tempestade? Será? Será que nós não estaríamos sujeitos novamente àquelas mesmas vicissitudes passadas? Mas Jesus insiste e os compele. Jesus queria elevá-los a um novo patamar. Jesus queria elevá-los a desfrutar de sua presença real, porém não física. Jesus estaria presente sim, porque Jesus é o Deus conosco. Amém? Ele estaria presente, mas não visivelmente, não fisicamente. Na verdade, Jesus tinha uma linda lição naquela noite disfarçada de tormenta. Jesus queria ensiná-los que nunca mais eles estariam sozinhos totalmente, não, porque em breve chegaria o momento em que Jesus não estaria fisicamente mais com eles, mas estaria sempre ao lado deles, ainda que não pudessem vê-lo, ainda que não pudessem tocá-lo e ainda que não pudessem senti-lo. E há momentos em nossas vidas que é exatamente assim. Parece que nós oramos e parece que não recebemos respostas do Senhor. Parece que estamos sozinhos em meio ao mar agitado e à vida difícil. Mas se Jesus disse que estaria conosco todos os dias, é porque Ele estaria e Ele está. No momento da nossa dor, da nossa luta, da nossa agonia, eis que o Senhor está conosco. Jesus não desejava que seus discípulos desenvolvessem uma dependência infantil. Jesus não queria que eles fossem como crianças que dependessem para sempre de seus pais, porque é muito bonito uma criança que depende dos pais, quando dá seus primeiros passos, mas os pais desejam que essas crianças vão se fortalecendo cada vez mais, fisicamente, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, relacionalmente, e cresçam para a vida. É isso que os pais querem. E Jesus queria que acontecesse exatamente assim com seus discípulos. Jesus queria que os discípulos vivessem uma fé pessoal madura, uma fé autônoma, no sentido de entenderem que mesmo sós estariam sempre acompanhados de Jesus, ainda que não o vissem. E quem nunca conheceu um cristão obcecado pela vida espiritual? Quem nunca? Como se a vida do cristão fosse de uma dependência atroz do Senhor em coisas que Ele nos deu plena capacidade para fazer, para decidir, para realizar. Quem nunca conheceu pessoas de tão espirituais que dizem assim: se eu vou a uma loja para escolher uma roupa para vestir, eu pergunto para Jesus: Senhor, o que eu vou comprar? Essa cor azul, essa cor vermelha? Você já viu pessoa assim? E a gente fica até pensando: será que eu sou menos espiritual? Por que eu não faço assim? Quando eu vou me servir no restaurante, eu fico perguntando para Jesus: Jesus, hoje eu vou de carne ou vou de frango? Ou será de peixe? E a gente se pergunta: gente, eu não sou assim? Porque aquilo que está à minha frente para decidir, eu recebi a capacidade de Jesus para fazê-lo e eu posso fazê-lo com o discernimento que Ele me deu. Ou, na hora de comprar o carro, eu então pergunto para Jesus: Jesus, será o Ford ou o Fiat? A Jesus tem mais capacidade para saber. É isto. É isso que o Evangelho nos propõe. Entenda, queridos, o Evangelho nunca exigiu isso de nós. A Bíblia nos diz que o Senhor nos criou à sua imagem conforme a sua semelhança, e assim nós somos dotados de razão.
de intelecto. Nós temos uma mente brilhante, sim, e podemos discernir, e discernindo podemos decidir. A Bíblia nunca foi um código de conduta, um manual que nos ensinasse exatamente o que fazer nessa ou naquela situação. Não, mas nos apresenta princípios e valores do reino de Deus. E é por meio desses princípios e desses valores que nós vamos nos conduzir no caminho chamado vida. Amém? É assim que o Senhor tem nos chamado. Claro que eu não estou dizendo que você não tenha que orar pedindo discernimento. Claro que sim, tem que orar, tem que pedir discernimento. Mas que Jesus não veio a este mundo para formar uma creche de cristãos infantilizados, mas veio para formar um grande exército pronto para a guerra, um exército pronto para avançar no território inimigo e fazer tudo aquilo que o comandante supremo determinou. Por isso Jesus nos apresenta princípios e valores. E é por meio de princípios e valores como norteadores que nós vamos decidir a nossa vida e vamos continuar marchando para a glória do Senhor. O que Jesus está nos dizendo? Ele está dizendo para mim e para você hoje: acorda para a realidade, acorda para a vida. Você tem um mar à frente e precisa ser atravessado. Você não precisa temer esse mar, você tem condições de chegar na outra margem, porque eu já te dei plena capacitação para isto. Então acorde. Jesus está dizendo para você hoje: entre no barco e coloque as suas lindas mãos nos remos e comece a remar. É isto. Jesus está dizendo: não fique aí esperando que alguém te diga o que fazer. Não, porque você já foi ensinado. Mas, Senhor, e se eu errar? Se você errar, recomece e continue a remar. É isso que o Senhor está dizendo para nós. A sua vida não vai acabar por causa de um erro. Então levante-se e continue fazendo aquilo que o Senhor te separou para fazer. Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite: a vida espera que você navegue. E você pode fazê-lo. Amém? Louvado seja o Senhor. Segundo argumento, Jesus nos desafia a encararmos a vida com base numa fé madura. Jesus nos desafia a encararmos a vida com base numa fé madura. Eu quero que vocês prestem atenção em alguns vocábulos do versículo 24 do capítulo 14, que diz assim: entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Percebe que todos esses vocábulos parecem depor contra os discípulos? Percebe isto? Mas o Senhor sabia exatamente o que estava acontecendo. E eu pergunto para você: o que estava acontecendo? Os discípulos estavam enfrentando uma crise. Não era uma tempestade como no capítulo 8, mas o vento era contrário. Para Jesus, eles estavam prontos, Jesus já os havia instruído a ir para outra margem. Se voltassem, queridos, reparem, o vento era contrário, avançando para o propósito determinado por Jesus. Se eles voltassem, o vento lhes seria favorável. Mas Jesus queria que eles continuassem navegando para a outra margem, mesmo tendo o vento contrário. Louvado seja o Senhor. Não era para voltar, queridos. Não era. Não era para retroceder. A ordem de Jesus era avançar. E quantos têm ficado pelo caminho? Desde o início da fé, quando cremos, quantas pessoas ficaram pelo caminho? Quantos homens e mulheres de Deus que vocês caminharam juntos tanto tempo e de repente foram ficando e agora já não estão mais na fé, voltaram para a vida anterior, para a sujeira, para a imundície, para o pecado. O Senhor deseja que nós avancemos. O Senhor deseja que nós continuemos remando, porque Ele já nos deu a capacidade para chegar na outra margem. Aleluia. Hebreus, no capítulo 10, versículo 38, diz: mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder minha alma, não se agradará dele. Você tem certeza que está avançando? Tem certeza que entendeu a ordem do Senhor, que é para chegar na outra margem do mar? Mas, Senhor, esse vento está muito forte.
Ele está açoitando o nosso barco, sim. Mas o Senhor disse que você tem condições, então é porque você tem condições. E a crise não impediu os discípulos de continuarem remando. Eu acho isso lindo nesse texto. Talvez pudessem pensar em retornar. Gente, vamos voltar, porque Jesus já não está conosco mesmo no barco. As coisas não estão fáceis, então vamos voltar. Quem sabe a gente passe a noite e amanhã pela manhã a gente faça a travessia. Eles continuaram remando. Isso é lindo, queridos. Esta é a hora de nós pensarmos a nossa caminhada de fé. Esta é a hora de nós refletirmos sobre a nossa vida. Olhe para você nesse momento. É hora de pensar o quanto crescemos ou não crescemos. É hora de pensar o quanto aprendemos ou não aprendemos. É hora de pensar o quanto melhoramos. É hora de pensar em que tipo de cristão temos nos tornado. Esta é a hora. Enquanto o mar está agitado e açoita o nosso barco, enquanto o vento é contrário, mas tendo uma voz que nos garante que temos capacidade de fazê-lo, porque o Senhor já nos preparou. Louvado seja o seu nome. Percebam, queridos, a palavra do Senhor diz que muitos estádios se passaram. Muitos estádios. E assim também na nossa vida. Muitos estádios se passaram. Agora olhe para trás. Olhe para frente. Olhe para onde você está. Somos melhores servos do que no princípio fomos. Somos melhores maridos, esposas, filhos, pais. Somos melhores amigos, melhores vizinhos, melhores colegas de trabalho. Somos melhores. Ou não? O mar pode estar açoitando o teu barco, querido irmão. O vento pode até ser contrário. A grande questão é como nós estamos reagindo. Como meninos emburrados largando o remo. Ou continuamos firmes, remando, confiando na palavra do Senhor que nos compeliu. Como está o seu coração nessa noite? Depois de muitos estádios, tendo o barco fortemente açoitado, o vento contrário, o mestre fisicamente ausente, os discípulos continuavam remando, remando, remando. E nós? Você ainda tem os remos nas mãos? É triste, queridos, quando constatamos que mesmo depois de muitos estádios, há tanta gente que continua da mesma forma que começou, que parece estar lá no capítulo 8 de Mateus. Jesus presente e eles com medo. E com Jesus ausente, então, como será? Parece que as pessoas não cresceram, continuam temendo. Continuam. Ouçam, queridos. Precisamos ter a maturidade de entender que o tempo está passando e com ele as oportunidades de crescimento como pessoas humanas e também como cristãos. É aquela velha história do cavalo encilhado. Está passando. E o que você faz? Depois nós terceirizamos a culpa, né? A culpa é do outro, é do meu pai, é da minha mãe, é do meu marido, é da minha esposa, é do pastor, é do presbítero. Nunca é nossa culpa, porque não crescemos o bastante, porque não nos desenvolvemos o bastante. Nunca é nossa culpa. Sem maturidade na fé, sempre seremos meninos espirituais. Que coisa triste. O leite materno serve para bebês, criancinhas. Ou não? Ou será que na minha idade eu... Não, pelo amor de Deus, não. Nem na sua. Nós precisamos de alimento sólido. Imagine a dor do apóstolo Paulo quando teve que escrever em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 1 a 4, onde diz: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podias suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais.
Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Agora imagina os irmãos na igreja recebendo aquela carta e lendo no culto público para todos. A vergonha e a dor. Nós temos crescido com base naquilo que o Senhor já nos ensinou. Ou não? Terceiro argumento. Jesus nos desafia a buscarmos na vida experiências de fé naturais. Vou repetir. Jesus nos desafia a buscarmos na vida experiências de fé naturais. Isto é maravilhoso. Dos versículos 25 a 33, encontramos uma experiência de fé sobrenatural. Jesus caminhando sobre as águas, é desafiado por Pedro, que o convida, então vem, já que você não acredita, vem, e Pedro começa a caminhar sobre as águas. Sobrenatural. Muito bonito, até cinematográfico, mas nos versículos 22 a 24, encontramos experiência de fé natural, de discípulos que estão remando no barco, seguindo a ordem do bom mestre. Agora eu pergunto para você, qual das duas experiências é mais importante? Os discípulos atravessando sozinhos o mar da Galileia com ondas agressivas e vento contrário? Ou Jesus e Pedro andando sobre as águas? Qual delas é mais importante? As duas, claro. Porque a nossa vida é feita disso, de coisas, de experiências naturais e de experiências sobrenaturais. Claro. Pessoas que padeciam de enfermidades incuráveis e foram curadas, porque nós cremos na cura por meio do Senhor Jesus. Cremos sim. Mas nós, como servos, também acreditamos e entendemos quando o Senhor não cura. E como pastor, posso dizer para vocês, sem problema nenhum, já orei por enfermos que foram curados. Já orei por enfermos que permaneceram doentes. E já orei por enfermos que morreram. Eu sou apenas um servo. Sem problema nenhum com isto. Porque eu sei que o Senhor pode me dar experiências sobrenaturais. Como todos os dias Ele tem me dado experiências naturais, reais, factíveis, visíveis. Louvado seja o Senhor por isto. As experiências de fé naturais, elas seguem o viver diário. Agora preste atenção, qual das experiências Jesus compeliu os discípulos a viverem? Todos vocês agora, todos vocês aqui, na presença de toda essa multidão, todos vocês comecem a andar sobre as águas, para que todos vejam. Foi assim? Um após o outro, discípulos, 12 caminhando sobre as águas, foi assim? Mas foi? Entrem no barco. Agora. E comecem a remar. Senhor, sozinho, sim. Porque eu já capacitei. O Senhor compeliu os seus discípulos a experiências naturais. Aquilo que é natural, aquilo que é real. Aquilo que pode ser mensurável em estádios avançados, que é calculável em distância percorrida, que é quantificável em tempo vivido com permanência. Porque, como já dissemos, muitos não permaneceram. Não é verdade? Vamos ao contexto. Ora, já era a 4ª vigília da noite, ou seja, 3 horas da madrugada. Provavelmente os discípulos já estavam remando há 4 horas, 6 horas, talvez mais. O mar estava agitado, então, ao longe, apareceu Jesus caminhando sobre as águas, uma distância da qual não era possível reconhecê-lo. Então, os discípulos, aterrorizados é o termo, julgaram ser um fantasma. E gritaram, é um fantasma, é um fantasma. Agora pronto, não veio tempestade, mas veio um fantasma, o negócio ficou feio. Não é? E tomados de medo gritavam. Eu quero fazer um parênteses para dizer para você que vive buscando experiência sobrenatural. Cuidado. Cuidado com o que você pede. Cuidado. Porque não raras vezes experiências sobrenaturais trazem medo, pavor, desmaio. Apenas uma experiência. Quando o profeta Daniel, no capítulo 7, teve a visão dos 4 animais que subiam do mar,
representavam os 4 grandes reinos que viriam. Um leão com asas de águia e andava com os 2 pés como um homem. O outro era um urso que na boca tinha 3 grandes costelas e se levantava para comer muita carne. O terceiro era semelhante a um leopardo com 4 asas de ave. E o quarto, um animal que ele não conseguiu identificar, um monstro com dentes de ferro. 4 reinos que se levantariam. Então, Daniel vê o reino eterno por meio da figura do ancião de dias, tendo-se assentado com sua veste branca e os cabelos da cabeça branca como a lã, cujo trono era de chamas de fogo, um rio de fogo saía de diante dele e milhares de milhares o serviam naquela visão bela, mas apavorante ao mesmo tempo. Daniel diz no versículo 15 do capítulo 7, quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim e as visões da minha cabeça me perturbaram. Por isso você tem que tomar cuidado com o que você pede. É mais bom se o Senhor abrisse os seus olhos espirituais para ver. Eu só quero ver o que o Senhor quiser me mostrar, queridos. Amém? Só. E já é muita coisa. Aleluia. Voltemos ao texto. Diante do medo, os discípulos gritaram. Mas Jesus diz, tende bom ânimo, não temais, sou eu. Não temais. E Pedro, na sua impetuosidade, disse, duvidando, se és tu, Senhor, manda-me ter convosco caminhando por sobre as águas. E o que Jesus disse? Você está duvidando? Vem. Aí o Pedrão desce do barco, com todo respeito ao apóstolo Pedro, que eu amo. Quem não ama? Pedro. Tão parecido conosco, não é? Sim. Tão intempestivos, tão impetuosos nós somos como Pedro. Não é verdade? E o Pedro desce do barco e começa a caminhar. Eu fico imaginando essa cena, ele caminhando sobre as águas, e se aproximando de Jesus. E talvez pensando nos outros que ficaram no barco. E ele vai se aproximando, mas a Bíblia diz que ele começa a notar em algo que ele não deveria notar. Ele reparou, diz a Bíblia, na força do vento. Então, ele começou a sucumbir, começou a afundar, a se afogar. E ele grita, Senhor, salva-me, salva-me. Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? E depois disso, o que aconteceu, queridos? Jesus então fala, Pedro, você passou no teste, agora vamos continuar caminhando. Os outros que não quiseram vão no barco e nós 2 vamos caminhando até a outra margem. Foi assim? Não mesmo. Pedro recebeu o poder sobrenatural de andar sobre as águas, sobre outros mares, sobre os rios, sobre os lagos. Ele chegou lá no Jordão de boa, caminhando sobre a água, foi isso? Nunca mais Pedro caminhou sobre água nenhuma. Nunca mais. Claro que a gente não pode se esquecer que ele foi o único que caminhou sobre as águas, sim, mas ele foi o único que duvidou nesse momento também. O fato, queridos, é que Jesus pega Pedro, depois de salvá-lo, e o coloca dentro do barco. E quer ver uma coisa mais impressionante ainda? Jesus podia continuar caminhando ao lado do barco, dando instruções para os discípulos, talvez ficasse até mais didático, né? Jesus entra no barco com eles, para que a travessia terminasse. Está compreendendo o que eu estou dizendo para você, meu querido? Amém? Será que é verdadeira a canção evangélica que diz que romper em fé significa crer que Deus vai abrir o mar, e se Ele não abrir o mar, Ele vai nos fazer andar sobre as águas? É isso mesmo. Isso é bíblico. É isso que o Senhor está falando para mim e para você. É essa a proposta de Deus para uma fé madura, duradoura, perene, saudável, firme. Será que é isso que o Evangelho propõe? Será que os mártires cristãos do 1º, 2º, 3º século e até os nossos dias, será que eles possuíram esse tipo de fé débil e frágil? É claro que não. Senão eles não resistiriam aos leões nas arenas. E nem
serviriam como tocha de fogo a iluminar a cidade de Herodes. De Nero, melhor dizendo. Está entendendo o que eu estou dizendo para você, querido? Está entendendo? Será que a fé autêntica é conduzida por frases assim? Por frases de efeito? Deus vai te fazer andar sobre as águas? Deus vai te dar tudo o que você quiser? Deus vai te colocar por cabeça e não por cauda? Será que isso é evangelho verdadeiramente? Você crê nisto? Eu espero que não. Eu espero que não. Fé é aquela que a tradição cristã diz que Pedro estava caminhando via Ápia para Roma. E lá ele sabia que seria morto. Jesus já havia falado isso para ele. E ele está subindo a via Ápia. E de repente ele sente medo e começa a voltar. E voltando, ele tem uma visão. E vê Jesus subindo a via Ápia para Roma, levando sua cruz. Ele diz: mestre, quo vades? Onde vais? Ele disse: eu vou morrer. Novamente, Pedro. E Pedro entende. E imediatamente ele faz meia volta e continua subindo para Roma, mesmo sabendo que enfrentaria a morte. Isso é fé. Não caminhar sobre águas. Isso para Pedro já tinha passado. Essa fase de sua vida já tinha sido ultrapassada, superada. Ele sabia o que importava de fato, era o penhor da palavra do Cristo. Louvado seja o Senhor. Ouça, queridos. O Brasil tem, em grande medida, se tornado evangélico. Mas isso não tem mudado o jeito macunaíma de ser. Do jeitinho brasileiro, da lei de Gerson, do todo mundo faz assim. E que bom que nossas mães sempre dizem para nós, né? Você não é todo mundo. Verdade? Ouça. Pedro, depois daquela experiência sobrenatural, não passava apenas do mesmo Pedro de sempre, que precisava aprender mais, crescer mais, amadurecer mais. Ouça. Jesus não deu poderes sobrenaturais para os discípulos caminharem sobre as águas, mas os impeliu a entrarem no barco e a tomar os remos das mãos. Entenda, a proposta para Pedro caminhar sobre as águas não veio dos lábios do Senhor, mas dos próprios lábios. Não foi Jesus que convidou. Então, cuidado com o que você deseja. O fato é que muitos buscam por experiências sobrenaturais com Deus, enquanto Ele nos deu uma imensidão de experiências naturais, reais, pautáveis, mensuráveis, e nem por isso são menos importantes. Amém? Louvado seja o Senhor. Eu quero concluir este sermão dizendo para você que a pergunta de Cristo para Pedro foi por causa da sua dúvida. O que Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ter convosco caminhando sobre as águas. E Jesus disse: vem. Quando Jesus chama a atenção de Pedro, foi porque Pedro duvidou. Queridos irmãos, é no dia a dia que Deus, por meio da palavra, se revela a cada um de nós. Nós não precisamos que venha um anjo do céu, porque nós já temos a revelação da palavra. Nós não precisamos de nada disto. Não precisamos de muletas espirituais. Não precisamos de experiências sobrenaturais para acreditar que Jesus tem poder para operar o sobrenatural. Ele pode, e se Ele quiser fazer, Ele fará. Com toda certeza, com toda convicção. Eu não preciso ver para crer. Pela fé que me foi dada, eu posso crer sem ver. Esse barco, querido, é o barco que Jesus nos compeliu a Ele.
como seres humanos, podemos remar nesse barco, cumprindo a ordem daquele que nos compeliu. Esse barco pode ser desconfortável muitas vezes, com pessoas nem sempre agradáveis muitas vezes, sim, é verdade. Mas é o barco que o Senhor nos deu, e o seu nome é Igreja. Louvado seja o Senhor. Estamos dentro desse barco com Noé e sua família, e todos os dias temos a dura tarefa de remover fezes. Sim, de limpar, de cuidar, de nos esforçar, de nos envolver, de participar. Ou era só a beleza dos animais? Não, tinha que limpar. Ou só é a beleza do culto solene de domingo à noite? Não, temos que nos envolver, temos que trabalhar, temos que arregaçar as mangas e colocar nas mãos os remos. É isto. Ouça. Louvado seja o Senhor. É dentro do barco que o Senhor te deu, meu amigo, com os remos nas mãos, e não caminhando sobre as águas. Não. Comece a olhar para as experiências reais que Deus te dá todos os dias e glorifique-o com elas. Comece a olhar para elas. Deixe de desejar o sobrenatural, porque a tua fé já faz parte do sobrenatural, porque a fé é sobrenatural, é dom de Deus, e sem ela nenhum de nós poderíamos crer. Louvado seja o Senhor. A fé autêntica, já disse, não precisa de moletas, precisa apenas da palavra do Senhor. Saiba que se for necessário, sim, Deus trará o sobrenatural para a sua vida, mas por hora, querido, contente-se com o natural. E glória a Deus por isto. E eu finalizo perguntando, que tipo de fé é a sua? Um tipo de fé obsessiva, como se Deus quisesse que fôssemos eternamente dependentes do sobrenatural. Como criancinhas que dependem de seus pais. Um tipo de fé que, mesmo depois de muitos estádios, continua sendo a mesma fé infantil do princípio. Que tipo de fé é a tua? Que busca egoisticamente pelo sobrenatural para que possa crer. Que a palavra do Senhor não lhe basta. Que tipo de fé? Sabem, o que eu acho assaz impressionante na pessoa de Pedro, ele foi repreendido pela pequena fé e por haver duvidado do Senhor, sim. Mas ele não desistiu, não. Ele continuou. Ele continuou. Continuou errando muitas vezes, mas também continuou acertando outras vezes, mas continuou. Esta palavra é para você que quer desistir, que quer entregar os pontos, que diz que não aguenta mais. O Senhor está dizendo para você claramente, é para você continuar na sua casa, no seu casamento, com a sua família, no seu emprego. O coração do homem caído é cenário de muitos conflitos, é terra fértil para muitos conflitos e para muitos desejos, para muitas vontades, mas eu aprendi que vontade é uma coisa que dá e passa mesmo. Então acredite nisto e siga confiando na palavra do Senhor, porque mesmo nos piores momentos e mesmo com os piores erros, Pedro continuou. A minha oração nesta noite é que Jesus tenha misericórdia de nós e nos ensine a vivermos apesar de nossos erros, entendendo que na didática do reino de Deus, o que verdadeiramente importa é a nossa disposição para vivermos compelidos por Jesus, guardando princípios e valores que Ele mesmo nos ensinou, vivendo e crescendo na fé a cada dia, hoje, mais do que ontem. E amanhã, mais do que hoje. Que Deus nos abençoe. Curve a sua cabeça, querido. Senhor nosso Deus, eis a Tua palavra lida e proclamada. E nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos, Senhor, da Tua bênção, do Teu amor, da Sua graça, da Sua maravilhosa graça, Senhor. E nós Te pedimos ainda, Senhor, tem misericórdia de nós e vê a nossa fé. Senhor, nós não queremos mais uma fé infantil, mas uma fé madura.
Uma fé que pode enfrentar reveses, dificuldades, vicissitudes e atravessar o mar da Galileia e chegar lá do outro lado, crendo que o Senhor é o Deus que nos ajuda na travessia. Faz assim, Senhor, dando-nos a oportunidade do crescimento, do amadurecimento na fé. E faz tudo isso, Senhor, para a glória do Teu nome. Muito obrigado, Senhor. Sê com cada um de nós e dá-nos a conhecer mais ainda de Ti, do Teu amor, da Tua graça e da Tua misericórdia. Assim que eu oro, sinceramente, no nome de Jesus. Amém.